Olá, vamos para as notícias desta semana. Bom, os economistas do mundo inteiro dizem que os Estados Unidos da América é o país mais rico do mundo, todos admitem isso. E a riqueza dos Estados Unidos é calculada em 30 trilhões de dólares. Só que, para cada dólar dessa riqueza toda, os Estados Unidos devem $1,5. Ou seja, eles devem muito mais do que têm condições de pagar. E o lastro dessa dívida é o que eles chamam de venda dos títulos da dívida de um país. Os países sempre fazem isso, né? Vendem os seus títulos para poder arrecadar mais dinheiro. E sabe quem são os países que mais compraram títulos da dívida dos Estados Unidos? Em primeiro lugar, o Japão. E em segundo lugar, a China. Ou seja, a dívida pública dos Estados Unidos da América é controlada basicamente por China e Japão. Aí é onde vem as análises. Essas análises não são minhas, estou aqui só replicando. Uma das análises é que Donald Trump criou toda essa confusão que ele tem criado, de incerteza generalizada, de taxação da economia de outros países, inclusive de seus aliados, não passa de criar um sistema para que o preço do dólar caia bastante. O dólar vai cair no mundo inteiro. E ao cair, os países que hoje têm muito dólar guardado, como China e Japão, terão que se desfazer destes dólares quase podres. E ao ter que vender, vão ter que vender bem mais barato. E ao vender bem mais barato, os próprios Estados Unidos deverão comprar um bocado disso. E ao comprar, os Estados Unidos poderão de novo controlar a sua própria dívida. Então isso é uma das análises que eu considerei muito importante. Segundo ponto, sobre a guerra na Ucrânia, todos viram e acompanham que Donald Trump diz agora com todas as letras que não quer mais aquela guerra, que quer um acordo com Vladimir Putin da Rússia, para se encontrar um fim mais pacífico possível e mais rápido possível para aquela guerra. Pô, muito bem. Na prática, eles estão propondo dividir a Ucrânia em dois pedaços grandes. Um pedaço ficar com o Putin, que é a área das terras agricultáveis, e o outro lado ficaria de posse dos Estados Unidos, que é onde estão os minérios raros, o que eles chamam de terras raras. No meio dessa história, que os Estados Unidos enfiou a Europa todinha no meio dessa confusão, os europeus descobriram agora que estão no mato sem cachorro, porque não vão levar nada dessa guerra a não ser uma dívida, que ajudará a pagar essas contas. E aí a Europa, descobrindo isso, agora não quer mais que acabe com a guerra, quer continuar com a guerra. E tudo indica que é porque ela quer um pedaço da Ucrânia também, um considerável pedaço da Ucrânia. Ninguém quer o bem da Ucrânia, todo mundo está querendo acabar com ela e tirar um pedaço bom daquele país. Pô, muito bem, o Trump acaba de dizer para os europeus que eles terão que pagar a guerra sozinhos. E como a indústria de armas da Europa está muito ruim, terão que comprar armas, sabe de quem? Dos Estados Unidos. E sabe quanto que está calculado para comprar o primeiro estoque de arma? Perto de €1 trilhão. E de onde virá o dinheiro para comprar as armas para continuar a guerra lá na Ucrânia? Do povo. Aí terão que tirar dinheiro da aposentadoria, terão que tirar dinheiro do subsídio da produção agrícola, terão que tirar dinheiro da indústria, terão que tirar dinheiro da saúde, terão que tirar dinheiro de tudo que é do bem-estar do povo europeu. E os brasileiros acham que a Europa é um paraíso, né? Pois muito bem, para tirar €1 trilhão para enfiar na guerra na Ucrânia, terão que tirar do povo. E mais que isso, perigosamente, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou em um discurso público que quer continuar a guerra com a Rússia, inclusive usando armas nucleares. Vladimir Putin fez um discurso forte contra Macron, dizendo para ele lembrando dois fatos da história. Primeiro, que no século XIX ele perguntou se o Macron já esqueceu do que aconteceu com o exército francês e com o seu presidente Napoleão Bonaparte, que tentou invadir a Rússia naquela época. E lembrou a segunda vez
que Adolf Hitler também tentou invadir a Rússia e o que aconteceu com Hitler e seu exército alemão, que tiveram que correr batendo a calcanhar na bunda. Foi isso que aconteceu. E Vladimir Putin tem dito com todas as letras que Emmanuel Macron sabe que está brincando com fogo, porque ele sabe quantas bombas nucleares a França tem, quantas bombas nucleares a Europa tem, quantas bombas nucleares os Estados Unidos têm e quantas bombas nucleares a Rússia tem. Pô, muito bem, ninguém é louco de começar uma guerra desse tipo. Por fim, depois dessa confusão todinha de Trump contra o México, contra a China, contra o Canadá, de taxar os produtos desses países, teve uma eleição no Canadá e o povo, com muita raiva de Donald Trump, estava indo votar na extrema-direita, muda de opinião e votou em massa na esquerda. A esquerda ganhou as eleições de virada lá no Canadá. Bom, muito bem, isso tudo leva a acreditar que os bolsonaristas estão com os dias contados aqui no Brasil. Dada essa conjuntura, o mundo não é para amadores e todo mundo está acompanhando que Lula continua com a inteira razão quando ele afirmou que aqui no Brasil, o Brasil só vai crescer quando tiver o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. Esse é o nosso presidente Lula, que trabalha agora firmemente para baratear os preços dos alimentos. Sou Cibá Machado e estou falando diretamente daqui da Câmara dos Deputados. Valeu!